tá virando realidade séries que começam bem e viram um fenômeno mundial terminarem de maneira tão decepcionante. Na quarta-feira foi lançado o último episódio de The Boys e ele conseguiu transformar The Boys no alvo da própria crítica. The Boys sempre satirizou empresas gananciosas, celebridades falsas e marketing vazio. E no final se tornou alvo da própria crítica. Ela virou exatamente isso. Quando essa temporada começou, eu pensei que seria a temporada final, que faria jus ao que The Boys sempre construiu. Logo no início do episódio, mostrando a Luz Estrela divulgando o vídeo do voo, que era algo prometido em várias temporadas anteriores, a queda definitiva da imagem de bom moço do Homelander, o momento em que ele iria fazer o caos na Terra. Mas, quando é divulgado o vídeo, exatamente nos primeiros minutos do primeiro episódio, você pensa, nossa, agora deu caralho mesmo. Só que não. Eles conseguem contornar essa, que seria a maior promessa da série, a queda definitiva do Capitão Pátria, que é um vídeo feito por IA. Essa foi a desculpa que eles acharam que era genial no roteiro. Possivelmente eles devem ter sentidos mais inteligentes quando escreveram isso. Cara, que decisão burra. Isso poderia ter sido o auge da última temporada. Poderia ter deixado isso pra depois. Poderia ser entre o sexto e o sétimo episódio. Esse seria um dos momentos mais impactantes da trama. Ele perceber que ninguém mais acredita na farsa de bom moço dele e decidir destruir tudo. Isso seria muito mais interessante do que essa trama dele querer virar Deus. Mas aí ele discute com a Mana Sabe. E cara, que personagem mal escrita. Personagem mais horrível dessa série. Eu já não gostava dela antes, mas essa última temporada provou que os roteiristas não sabem escrever personagem inteligente. Aí o Homelander monta um plano para atrair Bruto, Luz Estrela e Kimiko para o campo de concentração, onde estão Ryugi, Leitinho e Francês. Aqui parece que não tem senso de perigo, em nenhum momento você sente que eles vão morrer. E o Homelander poderia matar todos eles ali, mas não faz. Por quê? Porque sim. Aí vem o que eu acho o auge do episódio, que é a redenção do Trem-Bala. E isso estava sendo construído desde a terceira até essa temporada. Eu acho que foi um dos acertos que eles tiveram nessa temporada. Um dos poucos, né? Mas eles conseguiram construir uma redenção, porque tudo da história acontece por uma decisão do Trem-Bala, uma atitude dele, e ele consegue se redimir, né? Eles constroem um arco de redenção pra ele muito bom. E isso funciona porque finalmente parece que a série vai ter coragem. Parecia que ninguém ia estar seguro. E isso que me deu meio que uma esperança de... Tava corrigindo os erros da quarta temporada, que foi um amontoado de fillers e não levava a lugar nenhum. E cara, essa parte do Trem-Bala eu achei muito bom, porque uma decisão que acarretou no início da série causa a morte dele por ele evitar essa mesma situação. E cara, eles fizeram um final redondinho pro Trem-Bala. Sinceramente, muito boa mesmo. E era isso que eu tava querendo. Uma temporada final com um senso de urgência. E esse primeiro episódio, o segundo episódio, tinha meio que preparado um terreno para que isso fosse assim durante todos os outros episódios. O Homelander decide soltar o Soldier Boy do gelo. E entramos na parte mais complicada dessa temporada, o Soldier Boy. Cara, eu gosto muito do Soldier Boy. Pra mim é um dos melhores personagens. O carisma do Jensen Ackles fazendo o Soldier Boy é muito bom. Ele foi um acerto em tanto. Só que eu acho que a inclusão dele na temporada final ofuscou muitos arcos de personagens principais. Tem hora que aparece que ele tem mais tempo de tela que os protagonistas. Tudo bem, eu entendo que existe a trama do V1 e teoricamente seria através dele que o Capitão Pátria tentaria virar praticamente imortal. Só que aí vem a pergunta que todo mundo se faz agora. Pra que serviu isso? Pra quê? O V1 era muito poderoso, que não deixava as supers que tinham V1 no sangue morrer pro vírus que mata super.
Só que, de que adiantou pro final? Até o vírus não serviu pra nada. O V1 não serviu pra porra nenhuma. Só pra eles construírem uma narrativa que o Capitão Pátria e o Soldier Boy precisariam encontrar o V1 pro Capitão Pátria virar imortal. Só que com V1 ou sem V1 a gente viu que não adiantou de porra nenhuma. E, cara, sinceramente, foi uma péssima escolha. E ainda mais a escolha de fazer o Capitão Pátria querer ser Deus. Eu detestei isso desde o início. Quando eu vi isso no episódio 3, eu falei, não é possível que eles vão tomar essa decisão, cara. Porra, eles só fazem cagada, cara. É uma atrás da outra. Perderam também uma oportunidade de livrar do Ryan, que o Ryan pra mim não serve pra nada nessa história. Até na batalha final, ele só tava lá pra ser bucha de canhão. Cara, perderam o momento certo. Botava o Capitão Pátria matando o Ryan. Seria o ápice. Seria um grande preparativo. E ainda ia se livrar de um personagem que tá sem rumo desde a segunda temporada. Porque, cara, para pra pensar comigo. De que serviu o Ryan? O Ryan aparece no episódio 3, no começo do 4, e só vai voltar no último episódio. O Ryan não serviu pra nada nessa série. É um personagem muito mal aproveitado. E sem falar naquele episódio 4, que eles estão dentro do armazém que tá com o fungo do The Last of Us, e aí eles começam a querer se matar. E aqui, esse episódio foi o primeiro filler da temporada. Esse episódio não levou a nada, só enrolou e enrolou, deu voltas e voltas. Aí também teve pra mostrar que tinha um personagem ali que controlava o fungo, que tinha relação com o passado do Soldier Boy, mas que a gente só vai descobrir o que é na série derivada. E aqui, cara, fica escancarado que The Boys virou isso. Preparação para expandir o universo da série em outras séries derivadas. Bom, também quero falar sobre esse arco do Black Noir 2, que sinceramente foi um desperdício. O personagem já vinha sem rumo desde que introduziram ele na 4ª temporada. E sinceramente essa versão do Black Noir é muito fraca comparada à primeira. Mas eu falo isso depois, porque eu quero falar do o que mais me irritou nessa temporada, que foi a Mana Sábia e o seu plano genial. A série vende ela como a personagem mais inteligente do mundo, só que quando você realmente para analisar o plano dela, você vê que é o plano mais idiota que tem. O plano dessa infeliz é criar um apocalipse na Terra, matando os supers, soltando o vírus, pra ela poder ficar sozinha e se esconder num bunker. Cara, que plano podre. Mas é o que acontece quando você coloca roteiristas pra escrever um personagem inteligente, só que os roteiristas não são competentes o suficiente pra isso. De longe a pior personagem. Agora, o episódio 5, meu irmão, outro episódio filler. O que aquela parte dos The Boys com o cachorro do Bruto sonhando com o Homelander, cara, que ridículo aquilo. Agora, a parte que eu mais gostei foi da reunião do pessoal de Supernatural. Eu vi que teve muita gente que não curtiu, mas eu curti, eu não vou mentir. Mas sim, eu entendo. Eles não tiveram função nenhuma narrativamente falando, mas a referência foi legal. O que pega é que até chegar esse momento demora. E a participação deles só serviu pra poder eles ficarem sabendo que o Bombástico tá com V1. E só pra isso que serviu. E no fim desse episódio tivemos a morte da Espoleta. Eu acho que foi um bom final pra personagem. Ela acabou morrendo por não acreditar no Capitão Pátria de início. E quando ela decide acreditar, ela vai de Vasco. O episódio 6 foi um trailer da próxima série derivada de The Boys, Vote Rising. Mas o final termina com o Capitão Pátria tomando o V1. E uma coisa que eu não entendi é... O Soldier Boy não queria dar o V1 pra ele, mas no final ele decide dar o V1 pra ele, porque é o que a Clara ia querer. A Clara, a Tempesta, que nunca teve uma relação com o Soldier Boy, porque na 3ª temporada ele fala que eles só tiveram um lance e criaram a Super Suruba. Mas aí ele decide dar o V1 pro Pátria e o Pátria termina o episódio com
o poder bufado, né? Até então, o Capitão Pátria agora é imortal e muito perigoso. É o que eles deixam entender. Mas na prática, não é o que acontece. E quase que eu me esqueço de falar que nesse episódio temos a morte patética do segundo Black Noir. E a morte dele não faz sentido, porque o cara tanca tiro de 12 e de minigun, mas ele morre por uma faquinha. E ainda mais ele morre pro bucha do profundo. O começo do episódio 7 é com o Capitão Pátria, depois de ter tomado o V1, ele já se sente Deus. E aí ele monta o preparativo para todos verem sua ascensão. Ele mata o presidente, assim tomando definitivamente o controle dos Estados Unidos. E começando a ascensão dele. Cara, e aqui nesse episódio, eu tenho que falar, esse episódio 7, ele não tem cara de penúltimo episódio. Ele continua enrolando e enrolando a trama. E cara, aqui as coisas já deviam estar acontecendo, mas não acontece. Tem a enrolação do Capitão Pátria expulsando o profundo do 7. Quer dizer, na verdade desmantela o 7. Não existe mais 7. O profundo acaba sendo jurado de morte no mar. Ele não pode mais pisar na água. O final do profundo é o final que ele merece. É o final patético pro personagem patético. Tem o arco do Billy Bruto com o cara que ele é mente. E aí ele se torna o Chrysler. E o Bruto é confrontado por ele. Aí o Hugh fica sabendo das merdas do Bruto. Mais um episódio enrolando. Dando voltas e voltas e voltas pra não chegar a lugar nenhum. E sem contar na sacanagem que fizeram com o pessoal de Genvi. Eles trouxeram eles pra só ser transportadores de pessoas. Eles não ajudam em nada, nem na batalha final e nem nesse episódio. É uma sacanagem, porque na segunda temporada, com o pessoal de Genvi, eles preferiram gastar tempo no episódio fazendo esse, que eu acho a cena mais ridícula. Essa cena realmente me deu um nojo. E o final do episódio termina com a morte do francês. Ele se sacrifica para poder transformar a Kimiko numa arma tão poderosa quanto o Soldier Boy, replicando o poder dele, de tirar o composto V do sangue dos super. E ele acaba se sacrificando pro Capitão Pátria não matar ela. E até que essa morte do francês, ela é uma morte boa, é bacana, porque ele é um personagem muito bom. Os dois são personagens bons, apesar da Kimiko nessa última temporada não ter me agradado, ela falando bastante palavrão, falando bastante merda. Ela tava parecendo Cartman, mas em si a relação dos dois é muito boa. E essa parte em si é tocante, é um final tocante. E é um bom encerramento de arco para o francês. Ele conseguiu preparar a Kimiko, mas essa decisão de deixar a Kimiko com o poder do Soldier Boy, eles tiraram da bunda também. Puta que pariu, no penúltimo episódio, eles criam uma nova arma contra o Capitão Pátria. Aqui chegamos no maior clickbait da série inteira. Esse pôster que lançaram para o último episódio é a maior mentira que o Prime fez. Porque não acontece nem um terço do que esse pôster promete. E aqui vem a reclamação. Eu preciso falar, o Anthony Starr é o melhor ator dessa série. Ele entregou o melhor vilão dos últimos anos. Mas, cara, ele implorando desse jeito ficou muito ridículo. Eu acho que eles quiseram humilhar demais os roteiristas. O Eric Kripke acho que tava focando demais em parodiar o Trump e fez o Capitão Pátria passar por essa humilhação, reduzindo um personagem assustador a um completo bebê. Brutal, tomou um fatality. Imagina o quanto tempo o Bruto esperou pra fazer isso. Bom, tudo se acaba, os The Boys voltam pra casa com missão cumprida, mas o Bruto acaba perdendo o terror. E ele contra o Capitão Pátria. E aí eles decidem matar o Bruto. Bom, aí a série e os episódios finais tiveram a pior nota da série no geral. E isso acontece porque muita gente se decepcionou. Eu também, mas eu não achei um episódio ruim, na verdade. Eu achei até que ok. Mas para um final de temporada eu acho que merecia um episódio muito épico.
mas não foi isso que ganhamos. Bom, agora é só esperar para essa próxima série chamada Vault Rise para sabermos se ela vai honrar o legado de The Boys ou se vai ser só mais uma decepção. Rapaziada, essa aqui é uma análise sobre como foi a última temporada de The Boys, tá mais para um resumo. Mas eu tentei dar a minha crítica e falar o que eu achei, porque essa série me marcou bastante. É uma das minhas favoritas e se encerrou de uma maneira decepcionante, na minha percepção. Mas bom, agradeço se você assistiu o vídeo até aqui. É um vídeo longo, mas eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. E se você se entreteu, eu já ganhei meu dia. Obrigado, se inscreve e deixa seu like. Valeu!